Que mostra como que a gente faz isso. Como que um astrônomo faz espectroscopia, como que ele extrai informações das estrelas ou das galáxias, ou o que seja. Né? E a última etapa, que é a etapa que eu chamo, que é o brainstorming. Tá, então basicamente o que eu tô fazendo agora? Aqui a gente tem o Stellarium, é um app que a gente usa bastante na astronomia pra ter noção dos objetos celestes. Então, nessa primeira atividade eu preciso analisar um roteiro que foi dado, que aparentemente seria utilizado aí para uma escola pública, numa aula de ciências, por exemplo. E eu tenho que avaliar o quão bom ele é e o quão prático ele é, porque ele é um roteiro que, no caso, no nosso exemplo, dispensaria a questão de um auxílio humano. Então, a galera só lê o roteiro e desenvolve as atividades. Então, é meio que um passo a passo do que você fazer no Stellarium. Eu vou fazer esse relatório agora, porque essa era a minha única aula do dia. Na verdade, eu tenho inglês às 5, então eu já mato isso e fico livre para as minhas obrigatórias um pouco mais densas, que é física e cálculo. Tá divertido, eu tô curtindo muito. E só tem eu por enquanto. Só pra complementar, o roteiro tá aqui, mudou. Então é um roteiro longo, tá? Tem bastante coisa. E eu acho que pra deixar isso mais prático, eu vou fazer todo o passo a passo do roteiro pra ver onde eu identifico os problemas, né? Eu sou uma pessoa muito visual, então se não tiver imagens e explicitação do que é pra fazer, eu geralmente me perco. E vou atribuir essas considerações no meu relatório. Não, e aconteceu uma coisa triste. Quando eu tava vindo, eu trouxe minha câmera porque ontem eu vim passear, eu vim pra aula e não trouxe a câmera, só trouxe o celular. E tinha umas maritacas, tipo uma árvore com maritacas. E eu queria registrar, só que a câmera do celular, o zoom dela não é legal. Então, eu falei, bom, vou levar minha câmera, que daí eu consigo registrar com a qualidade maior esses animais, assim, mais longínquos. O problema é que eu perdi a capinha da câmera, então eu tô um pouco preocupada com isso, porque eu tive que jogar ela dentro da bolsa. Não tá jogada, obviamente, mas ela tá desprotegida. E, enfim, era perfeito, sabe? Era uma case perfeita, coube certinho. Parece que foi feita sob medida pra câmera. Eu vou ter que refazer o caminho de volta pra casa, exatamente o mesmo, pra ver se eu encontro a case, mas eu acho improvável. E o triste é que tava com um dos porta-celulares mais bonitos que eu fiz, que era aquele azul com borboletas. É isso. Se por um acaso eu não encontrar, eu espero que quem ache seja feliz com ela. Bom, eu acabei de terminar o projeto. Então, o projeto ele consiste no cálculo das médias de atraso da Lua em relação ao dia anterior. A Lua ela nunca nasce no mesmo dia, ao mesmo horário, tá? Esse atraso ele é ocasionado por algumas situações específicas, tem a ver com o período de rotação dela em torno da Terra, tem a ver com outras questões, tem a questão gravitacional que também influencia, e outras N ações que influenciam diretamente nesse período da Lua. Então, o período da Lua, ele é de 29,5 dias. Dá para aproximar para 30. Tomando isso, eu tomei por ventura, então, o período de 30 dias para captação de horários de nascimento da Lua. Então, durante 30 dias, a pessoa que está realizando o experimento, ela tem que captar e anotar pra gente o horário de nascimento da Lua durante esse período, né? Então, o que acontece? Eu sugeri, e eu acho mais fácil visualmente, a escolha de uma das fases da Lua. Eu escolhi a Lua Nova,
para realizar o experimento, porque eu também fiz para comprovar que funciona. E tá dentro ali dos parâmetros para a galera fazer. Então, tomando visualmente o dia em que a Lua se torna nova, a gente começa a contar a partir daí 30 dias para frente. Então, anotou ali o primeiro dia, o dia em que ela tá nova, o horário em que ela nasceu, naquela noite. E a partir daí vai registrando uma tabelinha no Excel, em que eu vou disponibilizar também para quem for fazer. E nessa tabelinha ele tem explícito, né, ali as colunas, uma coluna com horário, em horas mesmo, e o outro com os minutos. Eu tomei a decisão de transformar a hora em minutos, porque fica mais fácil na hora de realizar os cálculos. Então, a primeira coluna na qual a gente tem as horas, ela vai ser multiplicada por 60, numa terceira coluna, a fim de passarmos as horas para minutos. E depois soma, né, os minutos anteriores do exercício, que já veio dado ali pelo estelário, com essa transformação. E a gente vai anotando esses valores até bater os 30. O que acontece? Depois desses 30 dias, mais especificamente 29,5 dias, a Lua ela retorna para a fase inicial que ela estava, no primeiro dado, né? E a gente toma por perceber ali, mesmo que sem realizar o cálculo naquele momento, que o horário está muito próximo ao de nascimento dela no primeiro dia. Então, o horário em que ela nasceu no dia 30 é muito próximo do que ela nasceu no dia 1. Então, ela realmente reiniciou o ciclo, né? Para além disso, a gente tem algumas coisas específicas também. No caso, durante esse período de 30 dias, vai ter uma noite em que a Lua não vai nascer. Por quê? Como ela se atrasa 40 minutos por dia, vai ter um momento em que ela vai nascer junto com o Sol. Então, ela vai passar o dia inteiro fazendo o caminho do Sol, e quando for à noite, ela já se pôs. Então, a gente não vai conseguir ver ela. Esse horário é, geralmente, quando ela nasce 23 horas da noite de um dia anterior. Então, no dia, sei lá, no dia 7, ela nasceu às 11 horas da noite. No dia 8, ela não vai nascer, certo? Porque ela já nasceu, ela nasceu num dia anterior. Então, ela vai acompanhar o movimento do Sol e no dia seguinte ela volta a nascer. Ali por volta da meia-noite, alguma coisinha. Então, é um experimento muito simples, porém ele é muito útil para a gente perceber essas nuances. E no final a gente consegue chegar ali que o valor aproximado para o atraso da Lua todo dia é de 51 minutos, mais ou menos. Na verdade, a faixa aceitável é algo entre 39 e 1 hora. Então, você vai olhando ali, você vai perceber que tem dias que ela se atrasou 39 minutos, tem dias que ela se atrasou 50, tem dias que ela se atrasou 47 e às vezes uns 64. Então, varia bastante, mas a média tá sempre dentro aqui dessa minutagem, né, de 50 minutos. No mais, dá pra você também fazer uma coisa super legal, que é você coletar todas as imagens dos 30 dias e juntá-las num videozinho. Então, você vai pegar essas 30 imagens, atribuir a um software, alguma coisa, e dá para elas um momento de transição curto. Então, da imagem 1 para a imagem 2, eu quero que elas passem essa transição entre uma para outra seja de 2 segundos. No final, quando você juntar essas 30 imagens com esses períodos de 2 segundos, 3 segundos, você vai ver que a gente vai ter um videozinho da Lua se movendo. Eu vou colocar aqui pra gente dar uma olhadinha, mas é muito gostoso também a gente ver essa movimentação e como os 30 dias são essenciais ali pra gente ver essas mudanças. Também tem outras questões que ficam no ar, né? O fato desse atraso ocasionar efetivamente no horário em que ela vai nascer daqui a 30 dias de novo. Então, ela não vai nascer exatamente no mesmo horário, tá? Então, para quem quiser expandir um pouquinho mais, dá para calcular quando é que ela vai nascer novamente naquele mesmo horário, né? E são sempre alguns minutinhos ali de diferença, nunca dá exato. E no geral é isso, eu acho que ficou simples, porém muito interessante, e acho que pra galera de ensino médio, de escola, é super legal de se fazer, porque é muito visual, então você consegue ter acesso ali fisicamente ao que você está fazendo, você não precisa estar só ali com os números, né? Muitas vezes a gente não entende os cálculos, eu mesmo prefiro ver as imagens. No mais é isso, um beijo, e essa semana tem mais. Tchau! Então, basicamente, agora a gente vai dar uma olhada
na tabela, porque eu acho importante, talvez fique um pouco confuso, sem o detalhamento em vídeo mais aprofundado. Então vamos lá. Eu estou disponibilizando então aqui uma pasta no Drive para vocês consultarem. Então aqui a gente tem o processo, né? Então todo o acompanhamento ali escrito, passo a passo do que fazer para realizar esse projeto. Aqui a gente tem a tabela para você colocar os cálculos, e aqui eu coloquei o videozinho de como ficou, né? Que é o vídeo que também tá nesse vídeo, que é como ficou a junção das imagens depois que a gente interligou elas, né? As 30 imagens. Então tá tudo aqui, é só abrir e usar. Abrindo aqui, eu sugiro que vocês copiem essa tabela que eu estou fornecendo para vocês e colem em uma área de um Excel particular de vocês, porque eu não vou deixar aberto para edição, porque pode ser que dê algum problema. Então, copiar e colar, todas as funções que estão nessa tabela vão junto com essa função, então não se preocupe, não vai ter problema nenhum. E aqui basicamente o que acontece? A gente tem, começando do número 1 ao número 31, deixa eu consertar aqui, a coleta de dados. Por que 31? 30 menos 1, 30. Então, tivemos 30 ciclos, a Lua reiniciou o processo, estamos dentro dos padrões. Esses horários aqui foram coletados do estelário, então a gente consegue reparar aqui a passagem das horas. Primeira tabela, como eu já expliquei, é a tabela das horas em horas, e a segunda das horas em minutos, né? Então, essa segunda aqui, ela faz a conversão das horas para minutos. Então, 20 horas equivalem a 1.200 minutos. Como que eu fiz isso? Eu peguei a primeira coluna, a primeira célula da primeira coluna, e multipliquei por 60. Aí eu somei os dois, então eu somei o valor das 20 horas em minutos, mais os 54 minutos que já tinha sido fornecido para mim pelo estelário. E o valor total deu 12,54. Pronto, eu estendo essa função lá para baixo. Então, é só copiar, na verdade é só apertar e segurar, né? Então, você vai arrastar isso aqui e ele vai copiar para você as funções. E depois que ele fez isso, a gente vai para quarta, na verdade, terceira e última coluna que faz alguma coisa fora da coleta de dados, que seria, então, esse cálculo de variação em relação ao período de atraso da Lua em relação ao dia anterior. Então, o que essa célula faz? Ela vai pegar o dia seguinte, o horário em que a Lua nasceu no dia seguinte, que nesse caso aqui foi às 9h34 da noite, e vai subtrair do dia em que a Lua nasceu no dia anterior. Então, às 8h54 ela nasceu. Fazendo essa diferença, isso dá uma diferença de 40 minutos. Então, entre o ontem e o hoje, ela atrasou 40 minutos. E a gente estende isso lá para baixo, a gente consegue perceber o quanto varia, né? Então, 44, 39, 53, tem até aqui 63. Ponto importante. Tá vendo que aqui está em vermelho? Para vocês, quando vocês copiarem, pode ser que não vá em vermelho, pode ser que ele esteja mais lá para baixo, vai depender exatamente da fase da Lua em que você escolheu para iniciar seu projeto. Então, para mim, aqui deu a Lua nova, tá? Então, a Lua nova é aquela em que ela nasce junto com o Sol. Então, ela tá no céu durante todo o dia, mas à noite ela não tá ali. E o que acontece? No dia anterior, ela nasceu 11 horas e 56 minutos nessa data em que eu escolhi. Então, no dia seguinte, no dia 6, ela já tinha nascido no dia anterior. Então, ela já estava no céu, sabe? Logo, ela não nasceu no dia 6, porque ela nasceu no dia 5. Então, esses dois valores a gente desconsidera na hora de fazer o cálculo das médias, tá? Então, para fazer o cálculo das médias, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar um igual, vai selecionar os valores que você tem e que não são esses que estão em vermelho, dá um Enter. Continua fazendo isso para alguns outros, ó, dá para estender aqui, tranquilo, tá? A função ela copia também. Eu vou só apagar pra gente continuar aqui. Então, igual, eu pulo esses dois valores. É sempre esses valores, tá? O dia anterior e o dia presente em relação ao dia em que ela está nova. Então, vambora. Selecionei aqui, desço. Vou chegar aqui no dia 31, tá vendo que tá zerado? O que acontece? Como a gente não tomou o dado do dia 32, que seria um dia 1º, por exemplo, dependendo do mês que você escolheu,
eu não tenho com que relacionar esse valor. Então, ele fica negativo porque realmente não tem informação. E como a gente só precisa até o dia 30, então o que me importa é aqui, ó, dia 30, tá? Agora, esses dois valores aqui, eles estão zerados em relação ao dia anterior. Deixa eu dar uma olhada. Ó, isso aqui, 54... Conversão para minutos, aqui 60, aqui é 1 hora, eu não entendi o que tá dando de errado aqui, só um minuto, deixa eu consertar isso aqui, tem alguma coisa errada aqui, tá, tá vendo, eu acho que a função, ela não se estendeu até aqui, tá, pronto, agora foi, então tá todo mundo com a função, aqui também, aqui, eu imagino que o problema tivesse sido só esses dois aqui. Eu acho que foi na hora de colocar a cor, eu devo ter feito alguma confusão. Mas, de resto, condiz com a verdade. Ok. Então, deixa eu só pintar aqui pra ficar tudo no mesmo padrão. Vocês escolhem a cor que vocês preferirem, enfim. Aqui também está sem a função. Então, eu chego aqui, se por um ventura de vocês também der esse problema, é só você ir na anterior, você copia, né, ó, tá acontecendo e cola. Então, aqui o tempo deu em minutos 54 minutos, tá? E no dia anterior, aqui também tá sem função. E Laia, peraí, tô com algum problema. Tá 0, não era pra estar 0 aqui. Tempo total em minutos vai ser igual 55 vezes 60. Isso vai dar... Perdão, gente, eu tô fazendo alguma confusão. Conversão para minutos. Então, multipliquei por 60, deu 60 minutos. Então, basicamente aqui eu tenho que somar esse com esse. Exato, 115. Beleza, então aqui foi o total do atraso, aqui vai ser igual, exato, e aqui igual, exato. Então, ó lá, igual, então a gente vai tirar a média desses valores aqui, vamos até lá embaixo, até a célula de posição 30, ok. E aí, o que deu problema aqui? Não entendi. Vamos atribuir então o nome soma. Eu quero que você some pra mim daqui até lá. É o 31 ou é o 30? Tá certo. Vamos ver se foi. Foi. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer igual. A gente vai somar esses dois. E vai dividir eles pela quantidade de dados. Então, são 30 menos 2, né, que são esses dois aqui. Isso vai dar o quê? 28. Tempo médio, 44 minutos. Isso faz sentido? Não sei, vamos ver. 1, 2, 3, 4. E aqui tem quantos? De 4 até... 31, isso vai dar 27, 8, 9, 30, 31, 27, 27, 28, 29, 30, 31. Calma, eu tô cometendo algum erro, gente. Pera ainda. Tô fazendo alguma coisa errada. Ó, então a gente soma esses dois aqui, soma. E divide pelo valor de elementos que a gente tem. Então, são 4, então divide por 4, a média é 45 para esse conjunto. Agora, para esse aqui, a gente vai somar daqui até o 30. Ok, quanto deu, tá? E a gente vai dividir isso aqui por... esse aqui tá na casa do 7, 7 menos 30, isso dá 23, né? A gente vai dividir isso por 23, deu 52. A gente vai somar, então, esse com esse. E vai dividir isso por 2. A média deu 48. Eu comentei, então tem que estar entre ali 39... Eu acho que foi o menor valor, né? Tivemos
39,64. Então, estamos dentro do esperado. Então, a média para os valores de nascimento da Lua, considerando essas minhas condições, é de 48 minutos. Aproximadamente 49 minutos, né? Vamos arredondar aqui. O que significa? Se eu pego as 8 horas e 54 minutos e somo aproximadamente 49 minutos, eu tenho um horário em que a Lua vai nascer no dia seguinte. Então, se a gente fizer esse cálculo, é para dar alguma coisa perto das 9h34. Enfim, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu tento responder. Mas eu espero que seja claro, tá? E é isso.